23 de julho de 1993, garimpeiros mataram 12 indígenas do povo Yanomami na fronteira do Brasil com a Venezuela. O crime ficou conhecido como Massacre de Hashimu e foi nesse caso que o Brasil teve, pela primeira vez, pessoas acusadas do crime de genocídio. 10 anos depois, poucas coisas mudaram. Eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol. Hoje a nossa ideia não é entrar nos meandros jurídicos do que é o genocídio, mas entender o que de fato acontece com o povo Yanomami. A gente viu fotos recentes que chocaram o Brasil e o mundo, e talvez você esteja se perguntando, e eu com isso? Por que que isso tem que ser discutido num podcast de uma instituição judaica? É porque a gente sabe exatamente onde o silêncio pode levar a gente. E a nossa convidada hoje é a Juliana de Paula Batista, ela que é advogada, mestre em Direito e assessora jurídica do ISA, o Instituto Socioambiental. Juliana, muito bem-vinda ao nosso podcast e obrigada por aceitar o nosso convite. Agradeço a vocês, ao convite e também pela oportunidade de estar abrindo mais espaço na sociedade para que outras pessoas possam entender e acompanhar o que está acontecendo com os Yanomami. Eu queria começar, então, dando um passo atrás, justamente nessa linha de entender. A gente repete muito, porque o garimpo, a gente vê muita matéria na TV, porque é o garimpo. O que é o garimpo? Queria que você explicasse para os nossos ouvintes. Todo garimpo é ilegal? E por que o garimpo acaba sendo uma ameaça aos povos indígenas? Olha, primeiro, nem todo garimpo é ilegal. Mas todo garimpo dentro de terras indígenas é ilegal. A gente tem uma previsão na Constituição brasileira que atividades minerárias seriam regulamentadas por uma lei específica. E essa lei até hoje não foi editada pelo Congresso Nacional. Então, a princípio, não é possível nem garimpo, nem mineração, nem construção de hidrelétricas, nem qualquer atividade de grande impacto dentro das terras indígenas, né? E a gente tem que começar entendendo que os indígenas eles têm modos de vida muito específicos e que a Constituição garantiu a eles esses modos de vida. Assim como a Constituição garante, por exemplo, a liberdade religiosa, a cultura afro-brasileira como um patrimônio de todos os brasileiros, ela também reconhece que os povos indígenas eles têm seus costumes e suas tradições específicas, e que não cabe ao Estado-nação Brasil aculturar esses povos, transformá-los em cidadãos genéricos, né, como todo e qualquer outro brasileiro, mas respeitá-los no seu modo específico de ser. E por isso, né, essas terras são mais protegidas, porque se tem esse reconhecimento que a gente está lidando com um grupo populacional que também é mais vulnerável. É mais vulnerável por um processo histórico de massacres, de genocídios, é mais vulnerável por não dominar a nossa metafísica dos costumes, né, os nossos usos, costumes e tradições, e é mais vulnerável por também não ter o mesmo poder político, não ter o mesmo poder econômico que o restante da sociedade nacional tem. Então, não à toa a gente teve pela primeira vez em 2022 uma indígena eleita para o Congresso Nacional, né? Na verdade foi na eleição anterior, né, que a gente teve a Joênia Wapichana, foi em 2018. Agora mas a gente teve assim, duas indígenas um atraso monumental. A gente tinha tido o Juruna antes, né, um pouco depois da Constituinte, eu não lembro muito o ano, mas a gente só foi eleger novamente uma deputada, acho que quase 30 anos depois, uma deputada indígena. A Joênia, ela é a primeira mulher, né, deputada indígena. Tá. Daí tudo é informação errada, mas demorou muito, é isso que eu quero dizer. Demorou, mas para a gente ter ideia, a FUNAI foi criada, salvo engano, em 1967, e agora é a primeira vez que a gente vai ter uma presidente da FUNAI que é indígena, que será a Joênia, que foi essa primeira mulher deputada federal eleita. Então, nem todo garimpo é ilegal, como eu estava falando com vocês, mas todo garimpo dentro de terra indígena é ilegal. E é preciso ter um cuidado muito grande, porque essas atividades, para você ter ideia, eu morei por muito tempo numa cidade chamada Alta Floresta, no interior de Mato Grosso. E quando eu morava lá, começaram a construir uma usina hidrelétrica chamada Usina Hidrelétrica de Telespires. A cidade tinha 5.000 habitantes, a cidade do lado, que era Paranaíba. Eles levaram mais de 5.000 trabalhadores para a construção dessa usina. Aí você imagina um povo que vive, que precisa, né, da natureza, dos recursos naturais, que tem uma relação
de pertencimento, mas também de sobrevivência com essa terra. Receber 5 mil, 10 mil trabalhadores que chegam ali da noite para o dia, e às vezes uma população que é de 100 pessoas, de 500 pessoas, o quanto isso pode causar um caos social interno dentro dessas coletividades. Então, essas terras são protegidas não por acaso. E o que acontece na terra indígena Yanomami? O garimpo é uma coisa nova? Não, o garimpo não é uma coisa nova. O garimpo é um problema histórico na terra indígena Yanomami. Em 92, mais ou menos, na época ali do Collor, acho que foi um pouco depois, um pouco à frente, eles retiraram 40 mil garimpeiros lá de dentro da terra indígena Yanomami. E esses garimpeiros começaram a voltar para a terra indígena. E aí se tem aí um diagnóstico não muito preciso, que até o começo do governo Bolsonaro se tinha entre 3 a 5 mil garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami. E a previsão é de que hoje existam cerca de 20 mil garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami. E são 30 mil indígenas, cerca de 30 mil indígenas. Então, o que acontece? O garimpo, ele entra fazendo aqueles lagos enormes, né, que deixam a água do rio barrenta. Essa água passa a ser contaminada por mercúrio, então ela se torna uma água totalmente imprópria para consumo. Os peixes estão nessa área, eles começam a morrer, eles também começam a ficar contaminados por mercúrio e contaminar as pessoas. Ela não é mais uma água que os indígenas podem ir ali, lavar roupa, tomar banho, né? Ela já se torna uma água imprópria. Então, eles estão dentro da maior floresta tropical do mundo, com um monte de rio, e em algumas aldeias não existe água própria para consumo humano, né? Então, a gente começa a ter um problema com a água. Segundo, essas grandes lagoas que o garimpo vai formando, elas se tornam um criadouro de dengue e de malária, principalmente de malária. Os indígenas começam a ter uma contaminação ostensiva por malária. Terceiro, os garimpeiros não costumam vir sozinhos, eles costumam vir associados a organizações criminosas. Então, hoje a gente tem grandes indícios de que o PCC atua dentro da terra indígena Yanomami. Então, os indígenas começam a ficar sem água, eles começam a ficar sitiados por garimpeiros que estão armados, que são violentos, que estão associados à organização criminosa, que estão associados ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, né? Uma população que não mal fala português, quando você vai para dentro da terra indígena Yanomami, os Yanomamis são considerados indígenas de recente contato, né? A maior parte da população não fala português, não conhece o mundo aqui fora, né? Tem uma cultura muito própria, muito específica. E aí, além disso, né, esses garimpeiros, eles começam a tomar o território. Então, os indígenas faziam uma roça, o garimpeiro vai lá e pega todos os produtos, o milho começa a brotar, ele vai lá e arranca o milho do indígena, né? Então, a gente tem relatos, por exemplo, de roças que foram destruídas pelos garimpeiros, e os indígenas ficaram sem alimentação ali, que era produzida por aquela roça. Os indígenas vão caçar, e aí eles começam a trombar com o garimpeiro começa a querer aliciar a criança que está ali para ir trabalhar no garimpo. A gente tem relatos estarrecedores de estupros de meninas e mulheres, né? Eles oferecendo troca. Eu vi isso hoje, no dia que a gente está gravando. Me deu um mal-estar, é uma coisa tão... porque eu te dou ouro se você convencer sua irmã mais nova a dormir comigo. São crianças, meu Deus do céu, é desesperador. É desesperador. Tem o relatório Yanomami sob ataque, que foi produzido pela Rutucara Associação Yanomami e a IACEDUME Associação Indígena, com apoio técnico do Instituto Socioambiental, e a gente tem relatos estarrecedores, horríveis, por exemplo, dos indígenas estarem passando por uma situação de fome e os garimpeiros falarem, e o garimpeiro chegar para o indígena e falar: só vou te dar comida depois de você me deixar ter relações sexuais com a sua filha, né? Então, é um nível de brutalidade, de violência e de assédio muito grande, né? E aí começam a ter os garimpeiros também aliciando jovens. Olha, vem trabalhar comigo que eu vou te dar um celular. É um indígena que não tem um celular, né? Que ele mal conhece essas tecnologias da cidade, mas que ele quer conhecer. Como todo jovem, ele é curioso, ele quer explorar o mundo, né? Então, o garimpeiro acaba se tornando uma ponte para ele com esse outro mundo, que ele também, como todo jovem curioso, quer conhecer, né? E vem aqui trabalhar comigo que eu vou te dar um celular. A gente tem relatos de garimpeiros que distribuíram armas em uma comunidade para que essa comunidade atacasse uma comunidade rival.
uma comunidade onde eles tinham uma relação de rivalidade. Então, assim, são relatos muito graves. Para você ter ideia, uma família Yanomami, para ela manter os filhos, né, um homem Yanomami adulto, para ele conseguir manter os filhos, ele precisa ter uma área de cerca de 10 quilômetros quadrados para ele caçar. Né? É mais ou menos o cálculo aí que os estudos têm feito de área necessária para cada homem adulto sustentar a sua família. E aí, como que ele vai caçar num território que está com um monte de garimpeiro em volta? Então, assim, a gente tem que ter em mente que não há desnutrição em toda a terra indígena Yanomami, mas há desnutrição principalmente nas áreas invadidas pelo garimpo. É uma terra grande, é uma terra que tem 9 milhões de hectares. Tem regiões em que as crianças estão bem, em que as pessoas estão se alimentando, estão vivendo a sua vida normalmente. Mas nas áreas que estão densamente ocupadas pelo garimpo, as pessoas estão sitiadas. Elas não têm como caçar, elas não têm como pescar, muitas vezes elas não têm água própria para consumo, elas estão sendo contaminadas por malária. Isso também faz com que as pessoas vão perdendo a sua força de trabalho, porque você está com malária, você está com diarreia, você está desnutrido, você não tem força para ir fazer uma roça, né? Uma atividade pesada. Quem é da zona rural sabe que, né, fazer uma roça é uma atividade pesada, que exige força física. E as pessoas estão sendo contaminadas por malária 1, 2, 3, 4, várias vezes, né? Então, a gente tem, às vezes, uma mesma pessoa que está seguidamente sendo contaminada por malária por conta dessa explosão da epidemia de malária dentro do território Yanomami. E a acaba gente acabou... enfraquecendo, né, todo o sistema imunológico da pessoa, aí na segunda a pessoa já está debilitada e vai, enfim, para uma série de problemas físicos, né, que essa pessoa acaba tendo. E desculpa cortar, Juliana, é que falando aqui, vem várias coisas vindo à tona, né, e no dia 27 de janeiro, agora recentemente, foi o Dia Internacional, né, de lembrança do Holocausto. Foi um dia instituído, uma data da ONU. E a gente sabe que a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o ex-presidente, né, Jair Messias Bolsonaro, por genocídio. E a gente abriu o podcast falando do massacre de 93, né, envolvendo garimpeiros. Ou seja, não é novidade, né, essa relação do garimpo ser relacionado a genocídio. E qual a responsabilidade do ex-presidente na piora, né, da deterioração dos direitos dos povos indígenas no nosso país? E eu tenho mais uma pergunta. A gente vê nas reportagens, nos relatórios, né, que o gráfico do garimpo começa a subir a partir de 2016, que é quando você tem uma mudança política, de orientação política nos governos do Brasil. Tem alguma relação desses governos pós-2016, com o aumento do garimpo e a piora dos povos indígenas? Duas perguntas aí dentro de uma. Olha, com certeza tem, porque o que acontece? Com essa... A gente... Primeiro ponto que é importante a gente ter em mente: nenhum governo foi bom para os povos indígenas. Nenhum governo de direita, nenhum governo de esquerda, nenhum governo até hoje foi um governo exemplar para povos indígenas. Nós sempre tivemos muitos problemas e nós sempre, que somos defensores dos direitos indígenas, estivemos denunciando todo e qualquer governo por violações de direitos dos povos indígenas, né? Então, eu acho sempre muito importante reforçar isso, porque as pessoas falam, mas só agora vocês estão falando, porque gostam de falar mal do Bolsonaro. Não é isso, né? A gente denunciou violações no governo Lula, a gente denunciou violações no governo Dilma, a gente denunciou violações em todos os governos, e a gente vai continuar denunciando, né? Porque o nosso papel de defensor desses direitos é o papel, e o nosso lugar de sociedade civil é o lugar de fazer a denúncia das violações de direitos, né? A gente não tem compromisso com nenhum presidente, a gente tem compromisso com a Constituição e com esses direitos que estão ali assegurados. Só que o que aconteceu nesses últimos anos? A gente começa a ter uma desestruturação das políticas de fiscalização ambiental no país, né? Então, a gente começa com cortes de recursos, a gente começa com a colocação em cargos de chefia de pessoas que não têm expertise técnica no assunto, né? Até a gente chegar no governo Bolsonaro, que ele desestrutura completamente o IBAMA e o ICMBio, e que ele fala, no meu governo não vão ser feitas fiscalizações ambientais, e que ele fala, no meu governo eu vou legalizar o garimpo em terra indígena, no meu governo eu não vou demarcar 1 centímetro quadrado a mais de terras indígenas,
né? E aí a gente vê que as ações de comando e controle, elas passam a parar de acontecer, né? E é por isso que a gente começa a ter um adensamento dessas operações. O presidente vai até Roraima para visitar um garimpo ilegal. Ele não vai até Roraima para falar que o garimpo ilegal é ilegal, né? Que isso não pode acontecer. Ele vai manifestar a sua solidariedade aos garimpeiros ilegais que estão dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol. Então, gente, qual é a mensagem que se passa para a sociedade? Eu acho que a gente né? precisa dizer uma coisa: isso era uma promessa de campanha. Então, todo mundo que se envolveu com isso já devia saber, porque isso não é uma surpresa. E aqui eu até abri a frase, Juliana, eu vou te pedir mil desculpas que eu vou me alongar só um pouquinho nessa fala, porque assim, essa fala aconteceu, sim, é daquele dia, em 2017, em que o Jair Bolsonaro, deputado, foi à Hebraica do Rio de Janeiro e falou ali as maiores barbaridades, e acho que ali foi um momento muito revelador sobre quem ele é. E esse episódio sempre volta à tona muito para dizer que os judeus foram coniventes com isso. E aí aqui, antes de citar a fala dele, eu vou dizer algumas coisas. Primeiro, a Hebraica não é uma instituição representativa da comunidade judaica. Nem acho que as instituições representativas da comunidade judaica tenham ido bem em tudo isso, mas não é. É um clube privado que convidou ele foi lá e falou barbaridades como... Bom, vamos lá. Abre aspas, pode ter certeza que se eu chegar lá, na presidência, não vai ter dinheiro para ONG. Se depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Onde tem uma terra indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí. Aí depois, fecha aspas, e depois ele fala aquela coisa horrorosa dos quilombolas. Então, assim, estava tudo prometido. Ele foi lá fazer isso cumprindo o quê? Promessa de campanha. E ele faz uma fala horrível sobre os quilombolas, né? Também vou repetir, porque eu não sei se todos os nossos ouvintes se lembram, que ele fala que ele foi visitar um quilombo e o quilombola mais leve que ele viu pesava não sei quantas arrobas, né? E depois o Bico, que é uma liderança quilombola, fez um artigo para o jornal o Globo, muito interessante, que o título do artigo era Ainda há quem nos mece em arrobas, né? E eu acho que isso demonstra muito de quem era esse candidato, né? E o que viria a ser esse presidente, que infelizmente provocou um retrocesso muito grande nas políticas ambientais e mandou uma sinalização para a sociedade, para os infratores, que a criminalidade seria tolerada. Imagina se o Bolsonaro fosse visitar um traficante no Morro do Rio de Janeiro, né? Em vez de ir no Rio de Janeiro para dizer que tráfico de drogas é crime. Então, eu acho incrível como a sociedade, às vezes, minimiza as coisas. Primeiro, quando são com povos indígenas, por conta de um racismo estrutural da sociedade. E segundo, né, quando se trata do presidente Jair Bolsonaro, porque se ele fizesse isso, gente, seria um escândalo. Como que ele faz isso de visitar um garimpo ilegal? Isso não é um escândalo, né? Então, eu sempre acho assim que são coisas absolutamente chocantes, né? E que a gente teve muita tolerância enquanto esse governo aconteceu, com tantas barbaridades acontecendo. Assim, eu tenho um desejo de que a sociedade ela retome essa capacidade de dar a esses fatos a gravidade que eles têm, né? De abrir os olhos, né? Vai lá, João. João, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, porque a gente foi conversando sobre vários temas. Respondeu, né? A gente teve notícia da situação dos Yanomamis nos últimos anos, né? Mas nada foi feito para mudar essa situação. Um grande problema foram os dados que acabaram ficando escondidos. Como isso atrapalhou e como o novo governo pode reverter essa situação? Eu acho que a gente não teve um problema de ausência de dados, no caso Yanomami. Eu acho que em outros casos a gente pode realmente ter tido uma ausência de dados. Eu acho que no caso Yanomami, a Rutucara, a Associação Yanomami, ela faz um monitoramento muito preciso desse garimpo, e esses dados sempre foram levantados, inclusive a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, ela entrou com uma ação no STF para pedir medidas de combate à pandemia. Como medidas de combate à pandemia, ela pediu a retirada desses invasores, porque imagina, 20 mil invasores dentro da terra indígena Yanomami, com 30 mil indígenas, o risco de se levar uma contaminação ostensiva para um povo que já é socioepidemiologicamente mais vulnerável era enorme. Esses dados eles foram levados ao STF. O MPF, junto
com a Rutucara, também entrou com uma ação na Justiça Federal de Roraima. E a gente teve decisões da Justiça Federal de Roraima, do STF, a gente teve decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tudo isso em 2020, pedindo que o governo, determinando que o governo tomasse medidas. Mas o governo não tomava as medidas, ele passou anos descumprindo ordens judiciais, né? Ele passou anos deixando a coisa rolar solta, e ali nos processos falava, eu fiz uma operação, quantas pessoas foram presas? Nenhuma. Então o governo ia fazer uma operação numa terra que tem 20 mil garimpeiros, ele não conseguia prender ninguém, não conseguia abrir o inquérito para saber quem estava financiando aquela atividade, né? Não conseguia explodir uma pista de pouso onde os garimpeiros estavam pousando. Uma outra coisa, João, que eu queria ter falado na minha primeira pergunta. Em algumas regiões da terra indígena Yanomami, os garimpeiros sequestraram a estrutura dos postos de saúde, porque os médicos, quando vão fazer atendimento lá, eles dormem no posto de saúde, né? Não tem como ele ir e voltar todo dia. Ele vai e fica 15 dias. Tem uma cozinha, um quarto, um banheiro ali no posto de saúde, ele fica ali. Então, eles expulsaram as equipes médicas. Então, a gente tem casos muito dramáticos de pessoas que morreram à míngua dentro da terra indígena Yanomami, porque as equipes de saúde sequer conseguiam chegar para prestar atendimento para pessoas que estavam com malária e desnutrição severa, né? Então, eu acho que tudo isso foi muito informado ao Poder Judiciário, mas a gente tinha um executivo que não queria fazer nada e que ficou anos descumprindo a ordem judicial. E nesse ponto, eu acho que o Poder Judiciário tinha que ter sido mais firme em fixar multas pesadas, em responsabilizar o agente público pessoalmente com multas pelo descumprimento das ordens judiciais. Então, assim, a justiça ela é muito lenta, né? E essa lentidão também tem a sua parcela de responsabilidade nessa tragédia humanitária, porque tivemos decisões, mas a gente teve um poder judiciário pouco eficiente no cumprimento, né? E na exigência de cumprimento dessas decisões. E eu acho que isso é uma lição a ser apreendida com toda essa tragédia, né? Eu acho que é preciso levar a sério as informações que as organizações indígenas levam para os processos judiciais, porque muitas vezes, isso é exagero, não é tão grave assim, né? E eu acho que essas organizações são as organizações que têm pé no território, que sabem o que está acontecendo lá dentro, então as informações que elas trazem precisam ser muito seriamente pesados dentro desses processos. E tudo isso foi muito informado, muitos dados sobre a terra Yanomami foram produzidos, mas infelizmente a gente não conseguiu, enquanto Estado, né, ter uma estrutura eficiente para conter essa tragédia antes que ela chegasse ao ponto em que ela está hoje, né? E, Juliana, como a gente estava falando, os governos até hoje, nenhum foi realmente bom, né, para os povos indígenas. Mas a gente também vê alguns avanços. Então, eu queria perguntar para você, qual que é a relevância da gente ter, pela primeira vez, o Ministério dos Povos Indígenas, né, cuja ministra agora é a Sônia Guajajara, e também, pela primeira vez, a FUNAI com uma indígena como dirigente, né, que é a Joênia Wapichana. E assim, também tem outro detalhe que é essa mudança, né? A FUNAI chamava Fundação Nacional do Índio. Se você quiser explicar também por que é importante essa mudança de nomenclatura, né? Não chamar mais de índio, que é um termo que, na verdade, a gente já nem usa mais, né? Olha, eu vou fazer uma comparação, mas também vou pedir licença para, se essa comparação for uma comparação absurda, a gente cortar, né? Porque eu não estou de jeito nenhum num lugar de fala para falar de qualquer questão envolvendo o povo judeu. Mas imagine você que até hoje nenhum judeu tivesse ocupado um cargo de poder, né? Imagine você que até 2000 Qual foi o ano da última eleição, gente? Estou perdida aqui. 22. Não, anterior, 2018. Nenhum judeu tivesse elegido para um cargo de deputado estadual ou federal. Imagine você que apenas agora, no dia 30 de janeiro de 2023, um judeu fosse assumir um ministério, fosse ter uma política de fato estruturada, fosse ter um órgão com uma linguagem
que não é a linguagem que os outros deram para os seus direitos, mas a que você mesma dá para eles. Então, é de uma importância enorme, né? Porque como a gente vai fazer uma política indígena e como o país até hoje fez uma política indígena, sem os indígenas serem o capitão desse navio, né? É uma coisa Eu vou assim que fazer o chega a paralelo ser aqui. absurda. É como se a gente até hoje nunca tivesse tido um judeu presidente da CONIB, que é a Confederação Israelita do Brasil, basicamente. Né? E aí, imagina, eu, Juliana, que venho de uma família católica, né? Meu pai, que é o presidente, né? E vocês estão aí falando: olha, essa não é a linguagem mais adequada para chamar o nosso povo, mas eu continuo chamando vocês dessa linguagem inadequada, desses nomes que eu dei, né? Que é o caso do índio, que é um termo muito genérico, que é um termo. Os indígenas têm tido essa reivindicação de serem chamados de indígenas, eles, né, entendem que esse é um termo que respeita muito mais essa diversidade. Aí um dado, nós temos mais de 300 povos diferentes no país, que falam mais de 274 línguas diferentes, né? E que é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Nós temos indígenas hoje no Brasil que não têm nenhum contato com a sociedade nacional, que são os chamados indígenas isolados. Nós temos o maior contingente no mundo de indígenas isolados. Então, é uma diversidade muito grande, né? E é muito importante que os indígenas possam ter esse ministério, que eles possam, a partir das suas instâncias, dialogar com essa diversidade e trazer para as políticas públicas questões que possam pautar a política nacional e que também possam ser mais adequadas para a sua realidade. Então, é fundamental. É até uma questão também de como as narrativas sempre foram narrativas brancas, né? Esses dias eu estava vendo no Jornal Nacional sobre um assassinato que teve na terra indígena Pataxó e uma disputa de terras. E o jornal falava, olha, isso está acontecendo porque na época da ditadura militar, essas terras foram violentamente retiradas desse povo, e desde então eles estão reivindicando a volta para esses territórios, né? Então, é um dado que geralmente você não ia ver numa matéria no Jornal Nacional, né? E eu acho que é essa diferença do Ministério dos Povos Indígenas estar ali ativamente sendo ouvido, por exemplo, quando existe esse conflito. Você ter as outras vozes que são partes desse conflito, não só a voz do fazendeiro, né, que está ali dizendo essa terra é minha e nunca teve índio aqui, e aí é a narrativa que emplaca para todo sempre, né? E quando vieram à tona, Juliana, essas fotos, né, das crianças, especialmente as crianças, né, chocam muito, mas também adultos, idosos, desnutridos, doentes, todo mundo ficou muito chocado. A gente sabe agora, né, que nos últimos 4 anos, 570 crianças Yanomami morreram de fome, de malária ou de intoxicação por mercúrio, que você já citou um pouco todos esses problemas. E para a gente, é óbvio que a primeira coisa que veio na cabeça foram justamente os campos de concentração. Claro que cada caso tem suas particularidades, mas eu queria ouvir um pouco de você. O que você acha desses paralelos? Se de alguma maneira eles ajudam a dimensionar a gravidade da situação. Até fiquei bem impressionada quando no dia 29 teve o ato de memória do Holocausto com a federação, com a CONIB. O presidente da CONIB, Cláudio Lotenberg, citou isso. Ele disse, né, eu não gostaria de comparar as coisas, mas acho que a gente não pode se calar diante disso. No IB a gente fez um paralelo, óbvio, né? Não é comparação, a gente não quer ficar dando nome para as coisas, tem toda uma questão jurídica em cima do termo genocídio que eu acho que precisa ser debatida, mas se todo mundo se choca tanto quando a gente fala do Holocausto e fala do que aconteceu com os judeus, eu tenho uma impressão de que ajuda a dar a dimensão da gravidade disso, mas esse é o meu lado da história, né? Eu queria ouvir de você, o que você acha? Olha, eu acho que esses paralelos, eles nos conectam com a nossa dor comum, né? E com essa nossa humanidade comum. Eu acho que eles servem para bater no ombro da pessoa e falar, olha, essa dor, ela está se repetindo, essa violência, ela está acontecendo, e isso é real, e a gente precisa olhar para isso, né? E eu acho que as dores e as violências, elas são sempre incomparáveis, mas esses paralelos, eles voltam a conectar a nossa humanidade em torno do que não pode mais ser admitido na sociedade e no mundo. E se isso comunica aos judeus que
existe uma violência muito grave acontecendo agora, né, e que a gente não pode silenciar, porque a gente sabe que os silêncios já provocam, né, eu acho que ele é um paralelo importante, porque é necessário despertar a sociedade, né? Quantas vidas poderiam ter sido salvas, quanto de tragédia poderia ter sido evitado se a gente tivesse uma sociedade que soubesse o que estava acontecendo e que pudesse se mobilizar contra o que aconteceu, né? Eu acho que o caso Yanomami, ele precisa disso, ele precisa da nossa ação, ele precisa da nossa indignação, ele precisa do nosso protesto, os políticos precisam saber que nós não vamos continuar votando em quem financia, em quem autoriza, em quem é cúmplice desse tipo de genocídio de situação. Acho que quem está ouvindo a gente deve estar se perguntando: bom, e como eu posso ajudar? Então, tem algum jeito da gente ajudar para além de dar visibilidade para essa situação, né, do ponto de vista prático? O que a gente pode fazer para ajudar não só os Yanomamis, mas os povos indígenas que passam por essa situação, né? Olha, eu acho que a primeira forma de ajudar é a gente começar a buscar entender melhor. E, por exemplo, eu tenho buscado seguir influenciadores negros no Twitter e no Instagram, porque eu estou num lugar de pessoa branca e a partir do momento que eu vejo a produção de conteúdo das pessoas negras, eu começo a entender mais dessa realidade, eu consigo estar me identificando mais, sabendo como agir no meu cotidiano para ser uma pessoa que é aliada da luta antirracista, né? Eu acho que a gente, né, não pode mais ficar falando, mas eu não entendo desse assunto. Gente, a gente tem Wikipédia, Twitter, Instagram, um monte de influenciador, um monte de mídia social que nos ajuda a conhecer mais sobre a realidade dos indígenas, dos quilombolas, do movimento negro. Eu acho que é fundamental que a gente se abra, né? E que a gente procure seguir essas pessoas, esses produtores de conteúdo, porque acho que isso é fundamental, porque a gente começa a modificar a nossa forma de ver o mundo, e ela passa a ser permeada por outras visões. Então, eu acho que isso muda a nossa ação vai mudando a nossa ação cotidiana. Mas eu também acho que é importante, no caso da Associação Yanomami, o Ministério da Saúde abriu uma inscrição para médicos, enfermeiros, não sei quais exatamente as áreas dos profissionais de saúde que queiram se voluntariar para trabalhar lá. Existem campanhas de arrecadação feitas pela Rutucara Associação Yanomami, que é uma associação extremamente confiável, que tem feito um grande trabalho de proteção do território dos Yanomami, né? Então, acho que quem tiver interesse em fazer doações, a melhor forma de doar, eu acho que é doar para a Rutucara, né? Porque acontecem coisas super malucas, como doações de sapatos, né? Os indígenas Yanomami são de recente contato, não sei se nesse momento uma doação de sapato é a coisa mais adequada. Existe uma logística muito cara para se levar alimentos para a aldeia, tudo é feito de avião, quase todos os lugares é só avião, a hora voo é super caro, então não basta só doar comida, né? Primeiro a gente tem que saber qual comida é culturalmente adequada. Segundo, é importante apoiar financeiramente, porque existe uma logística muito cara para esse apoio. E o mais fundamental, João, eu acho que quando a gente vai votar, a gente tem que saber se os políticos que a gente está votando são aliados ou não dessa causa, né? Infelizmente, a ultradireita não é uma aliada dessa causa, né? Infelizmente, eles falam, o governo Bolsonaro foi o governo que mais fez coisas para os povos indígenas. Fonte, vozes da minha cabeça, o WhatsApp da tia Marisa, né, que chegou no grupo da família. Infelizmente, sinto em decepcionar as pessoas que estejam ouvindo e porventura, né, sejam adeptas dessa linha política. Isso não é verdade, né? A gente tem aí partidos de direita e de extrema-direita, historicamente, votando a favor de projetos que inviabilizam direitos indígenas, que inviabilizam direitos dos quilombolas, que inviabilizam o maior acesso a direitos do povo preto no país. E a gente precisa entender que uma mudança de direcionamento, ela precisa de tração política. E aí é a gente tentar identificar
esse deputado, esse senador, esse vereador, esse prefeito, ele é um aliado das causas socioambientais, ele é um aliado das causas históricas do movimento negro ou não? Porque a partir do momento que essa é uma pauta importante para a gente, tudo é pauta política. Enquanto a gente fala, eu não me interesso por política, um monte de gente se interessa, está fazendo a política, está dominando a política, está executando as políticas públicas, e no final tudo é político, né? Até você escolher não se envolver de alguma forma. E também me parece que a gente ainda precisa de muita educação, de muito... E isso permeie o que a gente aprende na escola, né? A gente sai da escola no 3º ano do ensino médio, quantas pessoas sabem que a gente tem 300 povos indígenas diferentes falando mais de 274 línguas no país? A gente fala, o país, qual é a língua oficial do Brasil? Português. Mas um país desse tamanho só fala português? Só, né? Tem muita gente que vai sair no 3º ano do ensino médio dizendo que no país só se fala português. As outras línguas não são oficiais, mas não se fala só português. Então, a gente precisa de um investimento pesado em formação, sabe? Em formação nas escolas, em formação nos outros lugares da sociedade onde a gente ainda vai buscar cursos, né? Antigamente a gente tinha as pastorais das igrejas fortes, esses conselhos comunitários de bairro, que eu acho, não sei, eu tenho a impressão que isso é uma coisa que perdeu um pouco de tração nos últimos anos, mas todos esses espaços de formação, a gente precisa voltar a ocupar esses espaços, né? A gente conversou hoje com Juliana de Paula Batista, que é advogada, mestre em Direito e assessora jurídica do ISA, o Instituto Socioambiental. Juliana, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. As portas do IB estão sempre abertas para você. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo estar aqui com vocês hoje e a gente está sempre à disposição para dialogar e debater. Eu acho que a gente precisa também retomar essa dimensão do diálogo, do debate, e que isso possa ser uma coisa pacífica, tranquila, possível, né? Eu acho que a gente precisa voltar a criar essa conexão e esse laço social depois de tantos anos de uma fratura que vem se aprofundando muito, né? Gerando um ambiente onde não é possível ter uma troca de ideias saudável, onde é possível falar sobre assuntos que são mais difíceis, e que bom que a gente está aqui nesse espaço exercitando essa nossa possibilidade de diálogo, de debate e de informações. Juliana, eu quero te agradecer, ressaltar mais uma vez a sua fala em que você disse que você falar da tragédia humana nos une, né? De alguma forma, nos conecta enquanto seres humanos. Isso me lembrou também o nosso último episódio, quando o psicanalista Daniel Kupperman falou: você não precisa ser judeu para se solidarizar com o que aconteceu no Holocausto. E você que está ouvindo a gente, você não precisa ser um ativista da causa indígena ou uma pessoa indígena para solidarizar com o que está acontecendo mais, né, agora no centro das atenções com o povo Yanomami, mas com outros povos indígenas que acabam sendo alvo de tanto descaso, de tanta violência e de uma omissão brutal do Estado. Então, acho que essa é a grande mensagem que fica, pelo menos para mim, e esse é o nosso primeiro episódio que a gente grava desde a morte da pesquisadora Adriana Dias, e eu queria dedicar esse episódio a ela. É uma antropóloga incrível, uma grande parceira da gente aqui no IB. Eu adorei a forma como a Veja falou sobre ela, que ela era uma caçadora de nazistas, e eu acho que a Adriana teria adorado esse título, uma das maiores pesquisadoras do neonazismo. E no fim do dia, acho que tudo que a gente conversou hoje aqui, ela teria adorado ouvir, porque tem tudo a ver também com esse combate a forças tão destrutivas. Então, fica aqui também essa lembrança a Adriana, essa grande pessoa com quem a gente teve o prazer de também conversar aqui nesse podcast no episódio 130, e que a gente sempre possa honrar o legado dela. Então, se você quiser comentar esse podcast, esse episódio, manda um e-mail para a gente no @institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta que vem.